paz de Deus com todos vocês que estiverem me ouvindo, em todo o território, de todo o Brasil. Veja esses CDs que eu vou mostrar para vocês, outro lançamento. Pode fazer o pedido dele que eu mandei o CD grátis e a música também que você quiser regravar. Pode regravar ela gratismente aí, tá bom? Grava com simplicidade para Jesus abençoar você e te dar a recompensa do que você está fazendo, como ele fez com simplicidade, faça também, tá bom? Veja mais um louvor que eu vou cantar, oferecido a todos vocês que estiverem me ouvindo. Tem que renascer de novo, homem novo tem que ser. Pra Jesus vir aqui e te usar você. Pra ele te usar, você tem que aprender. Você tem que confessar, pra Jesus buscar você. Você vinha ele amar, com ele encontrar, pra ele te buscar. No dia que ele chegar, ele vai conversar junto com você, ele vai sentar. É pelas tuas obras, ele vai te julgar. É pelo grande livro, ele vai te julgar. Se tiver feito a bondade, ele vai te abençoar. Para uma cidade santa, ele vai levar, mas junto com ele vai te levar. Jesus, enquanto ele está te esperar. Lá em cima tem pra você, que você não pode dispensar. É uma cadeira de ouro pra você sentar. Ele tem pra você, você não pode dispensar. Se você não quiser, pra outro ele vai dar. Esta coroa de ouro também que ele ia te coroar. Preste atenção aí nesse louvor que eu cantei, para você consertar e encontrar com Jesus. Jesus quer que o homem e a mulher consertem na presença dele. Não possamos ficar na carne conforme nós nascemos. Porque Jesus diz assim, que todo aquele que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito.
Então quer dizer que para nós entrar no reino de Deus, precisamos de ter um novo comportamento, se apresentar na frente de Deus como uma nova criatura, uma nova pessoa, com nova atitude, nova bondade, nova justiça. Precisamos de apresentar obras na frente de Deus para consistir com as obras que Jesus fez. Eu já vi muitos pregadores pregar que, não são salvos pelas obras, são salvos pela graça. Não, mas, meu amado, você não está compreendendo direito. Você não está compreendendo direito. A graça é quem? A graça é Jesus. E o que Jesus fazia? Eu quero perguntar para os irmãos, o que Jesus fazia? Jesus só fazia boas obras. Jesus, presta atenção que até aquela mulher que o Satanás andava na cacunda dela, aquela erguida, chamava a mulher erguida há 18 anos, ela ia todos os dias para a igreja, mas nenhum pregador dava conta de expulsar aquele mal que estava naquela mulher. Ela tinha uma dor na coluna tão imensa que a caminhava encumbucada, erguida. Sentava, estava erguida, sentindo cansada. Nenhum médico curaria aquela mulher. Quando Jesus avistou aquela mulher, falou: mulher, a sua enfermidade estaria curado. Quando ele falou aquilo, Satanás a espirrou, era um demônio que andava escanchado na cacunda daquela mulher. A Bíblia diz que era um demônio que andava escanchado na cacunda daquela mulher. Compreendeu? Jesus diz, quando ele só falou: mas você está fazendo cura no dia de sábado? Não é permitido. Jesus falou: não deveria eu curar essa pobre coitada que andava oprimida 18 anos por Satanás? Ninguém pensava que era um demônio. E era um esqueleto que andava na cacunda dela, ela não via. Ela encumbucava de tanto peso que era ele, aquele demônio. Vamos prestar bem atenção nisso aí. As pessoas falam: não, mas não tem perigo, não tem o quê, meu amado? Se o demônio chegar, escanchar na cacunda de uma pessoa, nenhum médico, ninguém tira. Unicamente Jesus tem esse poder para tirar. Porque aquela mulher tinha 18 anos que ela ia à igreja. Fala que ela ia todos os dias na igreja, nenhum pregador conseguia descobrir a doença da coluna daquela mulher, mas não, ela era um demônio que escanchava na cacunda dela. Presta atenção. Aí então tem muitas pessoas aqui que ele monta e a pessoa morre com ele escanchado. Sabe por quê? Que a pessoa quer viver só na carne. A pessoa não quer viver no espírito. E o demônio gosta de carne. O demônio, ele gosta da ação da carne, não é do espírito. Porque o espírito, ele sabe que é de Deus, e a carne foi pela fabricação de Adão e Eva. Foi surgida dele. Porque Deus falou para Adão: o dia que você comer desse fruto, você morrerá. Mas ele não entendia. Não era morrer uma morte que ele ia fechar o olho e morrer. Ele ia morrer da ação do espírito para a carne. Enquanto Adão não pecou, ele era espírito. Da hora que ele pecou, ele se tornou os gostos da carne. Ali que surgiu Abel e Caim. Caim foi um endemoniado que matou o irmão dele sangrado no campo, tanto ruim que ele era. Por quê? Já com a mancha do pecado de Adão e Eva. Glória, glória. Então, vamos sair da carne e vamos viver no espírito um pouco, porque senão tem condição de um demônio escanchar no lombo da pessoa ali e meter uma doença maligna nele, que quem é médico conhecer. Ninguém conhece, igual aquela mulher, os médicos não conheciam. Aquela mulher também do fluxo de sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia não fala que ele era demônio, mas fala que aquela doença a mulher tinha gastado o que tinha. Tinha gastado o que tinha nos médicos e era desenganada. Ela só foi curada quando ela entrou debaixo das ordens de Jesus, aquela mulher. Da hora que ela resolveu entrar, quando ela entrou, Jesus era Espírito Santo. O Espírito Santo de Jesus, a sombra dele, expulsou aquela mal que estava naquela mulher. Ela foi curada na hora, aquela mulher. Por quê? Ela andava na carne. Quando ela entrou debaixo das ordens de Jesus, a força do Espírito de Jesus curou aquela mulher. A ação do Espírito de Jesus penetrou nela. A doença nunca voltou naquela mulher. Vamos prestar bem atenção. Precisamos de deixar a carne para poder viver no Espírito. Porque Jesus, quando ele pregava no deserto, ele falava: a carne de nada vale, as palavras que eu vos tenho dito, verifica o Espírito. De nada vale a carne. Até Jesus falava isso. Presta bem atenção, não é só Deus, até Jesus falava nessa passagem, quando eles tinham escândalo das palavras de Jesus, como é duro
comer carne de homem, beber sangue de homem, esse homem escutar uma palavra de um homem. Jesus falava para eles, as palavras que eu vos tenho dito não é carne, é espírito. Tanto que nem Deus não poupou nem a carne do filho dele. Eu sabia que eles judiavam com a carne dele, mas o espírito dele ia ser vencedor. Presta bem atenção. Se Deus tivesse um de carne, jamais Deus tinha deixado um homem pôr a mão no filho dele. Nunca, nunca. Podia ir todo mundo para o inferno, que Deus, se eu tivesse amor na carne, ele não deixava. Eu preferia o povo ir para o inferno e eu ficar com o filho dele, porque eu sabia que ele era o verdadeiro filho dele. Mas como Deus nunca deu valor na carne, ele quer salvar o nosso espírito. Você sabe por que ele não dá valor na carne? É porque a Bíblia diz que no outro reino, nós vamos ter uma nova carne como nós temos aqui. No outro reino, mas ela é uma carne santa, abençoada por Deus, como Deus fez Adão e Eva, sem ser do pecado. Porque lá vamos alimentar, vamos comer e beber lá no outro reino. Jesus diz assim, que ia cear com os apóstolos aqui, até que ceasse de novo com ele no reino de Deus. Ah, não, mas lá é só espírito, não, enganou. Lá a pessoa foi feita na carne, Deus vai ressuscitar. Está lembrado, eu queria lembrar os irmãos aqui de Ezequiel. Veja que o vale de ossos secos, Deus mandou Ezequiel, anda em redor e profetiza sobre esses ossos. Ezequiel, dizeis o que diz o Senhor, osso seco. Eis que diz o Senhor, vos recarnará de novamente. Fala que os ossos, mexer um monte de osso de 50 anos que tinha, que jogava os israelitas lá, matava e jogava lá os ossos, e um bicho que torava osso por osso para comer o tutano. Um bicho que só veio de tutano de osso. Era só os pedacinhos, aqueles ossos, cada um juntou no membro seu. Fala assim que eles remexeu e virou aquela estalta de osso. Deus falou, agora profetiza para que se transforma fogo e carne. Ele tornou profetizar. Fala assim que aquele tumulto de gente que tinha morrido ali no vale dos ossos secos ressuscitou. Quando o rei viu aquilo, os carrascos, ele subiu tudo na serra, todo assombrado. Ficaram todo mundo assombrado e eles pegou o caminho para Jerusalém. Aquela multidão de gente que tinha morrido, Deus recarnou eles de novamente em carne. E eles já estavam os bagaços dos ossos tudo quebrado. Então, preste atenção do poder de Deus. E eles voltaram, falaram que eles pegou o caminho para Jerusalém. A ponto que o rei, Nabucodonosor, ficou com tanto medo que ele mandou falar que ele ia fazer todas as despesas do templo que ele tinha queimado e ia pagar todas as despesas para poder reconstruir de novamente a Jerusalém. De tanto medo que ele ficou quando viu que aqueles ossos com 50 anos de quebrado lá dentro daquele vale, ali, foi ressuscitado por Deus. Ele ficou com medo de Deus. Fala que ele sentiu medo e fez todas as despesas. Entregou o templo e a Jerusalém arrumadinha de novamente. De medo de Deus acabar com ele. Presta bem atenção. Então, do mesmo tipo que Deus ressuscitou aqueles ossos secos, ele também vai ressuscitar nós, não é só com o espírito. Aquele que for digno de ir para onde está Abraão, ele não vai ficar lá só no espírito, não. Ele vai ficar lá com a nova carne, no espírito dele. Ele não vai ser só espírito. Ele vai ter uma nova carne, só com uma carne santa, como ele fez a carne de Adão. Glória, glória. Receba aí, meu amado, essa palavra, e põe ela no espírito de vocês e no coração, e renova para Jesus. Não seja ossos secos, não seja obcecado, porque quando nós pecamos muito, nós ficamos obcecados, a semelhança daqueles ossos secos que foi jogado naquele vale que o rei jogava. Glória, glória. Receba aí, em nome de Jesus. Diz que é Geraldo Porto, para aparecer meus louvores para vocês aí.